né? Fazendo aí o melhor de vocês. Oi, Isabela, bom dia. Evandro, bom dia. Bom dia, Pro. Tudo bem? Bom dia, Pro. E aí, Sussa? De boa. Beleza. Prazer falar contigo. E uma das coisas que me marcou, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que 2020 tem tudo para ser um ano excelente para a educação. Pelo fato de que nós vamos precisar entregar ao mundo novas respostas, né? Então, essa frase me marcou muito. E o que, que tem a ver isso, né? Enquanto tem muita gente achando que tá de férias, que tá, né? Ah, não, ano que vem eu vejo, tal, ano que vem eu corro atrás, né? Mas não é o ano que vem, né? Esse é o ano, né? Esse é o ano de você ficar mais perto da família. Nós estamos tendo uma overdose de família, né? Trancados aí dentro de casa. Esse é o ano que, pô, se você pensar bem, você tem tempo para responder o WhatsApp, tem tempo para responder Facebook, tem tempo para jogar, tem tempo para isso, para aquilo. Imagina se a gente separar o nosso tempo para ler um livro, para assistir um curso. Tem uma série de cursos gratuitos na internet. Ah, vocês principalmente, né, levando a sério aqui o curso do colégio, do ensino médio, né, fazendo provas, treinando, enfim, praticando. Se a gente conseguir organizar e gastar o tempo que a gente gasta com coisas que não fazem a menor diferença na nossa vida, né, com coisas que fazem a diferença na nossa vida, que é a família, né, que são os nossos pais, o estudo e por aí vai, esse ano pode ser um ano sensacional. Então, é uma coisa que marcou bastante, né, nesse curso que eu comecei a fazer ontem, que eu gostaria de trazer para vocês aí nesse café da manhã de vocês. Sei que vocês estão, nossa, ansiosos, né, o que vai acontecer, o que será do mundo, né, cadê essa vacina, por que não volta ao normal, né, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas a gente sabe de uma coisa, que se a gente quiser, a gente pode fazer a diferença, principalmente estando dentro de casa, com a internet ligada, com o computador ligado, aproveitar a tecnologia aí da melhor forma possível. Então, eu queria trazer esse compartilhamento, né, com vocês, tá bom? E faço votos aí, né, de saúde, né, sucesso para vocês, para os pais de vocês, para todo mundo em casa aí. Gente, vocês viram que eu postei uns 15 minutos de aula, já dando abertura na apostila 3, né, de história. Eu vou começar a fazer isso, tá? Até para poder liberar vocês um pouquinho, eu sei que vocês estão cansados. Então, pô, ao invés de pegar a primeira aula, né, deixo lá um link para vocês lerem, deixo lá 10 minutos de correção, deixo lá 20 minutos de aula, tá? Então, acostumem-se com isso. Vocês não vão ficar sem nada, tá? Vocês não vão ficar, tá, plantão, plantão, tô na cama dormindo, né? Então, não será assim. Eu espero que vocês levem a sério. Sempre, no intervalo de uma aula ao vivo, a gente tem uma aula gravada, um link para ler e tal. Sempre algo realmente pertinente, que possa, de fato, contribuir com o aprendizado de vocês. E eu sempre vou estar conectado aqui. Professor, na boa, velho, dá para chamar um link aí rapidão para tirar uma dúvida? Joga o link no grupo, vamos para a aula. Então, nessas aulas, será um momento diferente, né? E nada impede que a gente deixe um momento diferente, remoto, né? Assim, cada um no seu, para a gente jogar um link, tirar uma dúvida de um exercício, enfim. Eu sei que História e geografia não é tão difícil, principalmente para vocês, né? Vocês são inteligentes pra caramba. Mas eu tô nessa pegada aí com vocês até o final, tá bom? Beleza. Então, show de bola, galera. Beleza. Ó, seguinte, eu parei na parte aí das características, né, do Renascimento, né? E continuo com vocês a partir de onde eu parei, tá? Então, quem não assistiu a aula, se é que alguém não assistiu, por favor, assista, tá bom? Para pegar a introdução aí do conteúdo. Estou aqui com a apostilinha bonitinha de vocês em PDF. Graças a Deus, a marca d'água agora não impede que a gente leia a apostila. Então, achei fofo, porque dá para mim gravar as aulas, né? Usando ela. E vamos que vamos trabalhar, então, essa aula. Qualquer dúvida, vocês, por favor, me parem, me sinalizem, para a gente poder aproveitar corretamente o conteúdo. Então, gente, essa apostila a gente vai pegar o século XIII, né, final da Idade Média, e vai embora aí até o século XVIII, mais ou menos, acredito eu. Não sei se a gente chega tanto assim, mas
Vamos pegar aqui. História, Renascimento e Reforma Protestante, Contra-Reforma e Absolutismo e Mercantilismo. Né? Então a gente vai ficar entre os séculos 13, 14, 15, tá? Início do século 16, aproximadamente. Tá? Esse é o objetivo aí desse módulo, tá bom? E o tema Renascimento e Reforma Protestante é o tema inicial. Tá? Essa primeira parte eu já expliquei. Então, eu só gostaria de fazer com vocês uma fala, né? Esse quadro, eu falei na aula, ele mostra, então, a escola de Atenas, os filósofos Sócrates, Platão no centro, né? E aqui, ó, vocês percebem um cara segurando o globo, tá? Então, isso aqui é o mais extraordinário do Rafael Sanzio, porque ele une a antiguidade clássica com as conquistas do século XIV e XV, que são a expansão marítima, principalmente. Então, no contexto de expansão marítima, em que a Europa começa a visitar outros continentes através das embarcações, das caravelas e dos avanços náuticos que ocorreram nesse período, os avanços também na questão da ciência, né, principalmente pegando Copérnico, né, Nicolau Copérnico, depois Galileu Galilei, e a teoria de esfericidade da Terra, e a teoria heliocêntrica, né, de que o Sol é o centro do sistema solar e tal, começam a ser divulgadas cientificamente. A Igreja Católica, obviamente, fica furiosa, porque ela quer manter esses dogmas, né, porque ela controla os saberes do mundo através desses dogmas, e esses dogmas começam a cair em vários países, em várias regiões, gradualmente, né, não é assim automático, até porque nessa época não tinha uma imprensa mundial, 90% da população sequer sabia ler, né? Então era uma coisa difícil, mas que começava a caminhar. E uma coisa importante junto com isso é a imprensa, né? Que é criada por Gutenberg. Johannes Gutenberg é o cara que criou a primeira máquina de impressão, né? A tipografia, que vai então imprimir livros mecanicamente. Com a impressão de livros, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, né? Porque a Bíblia era e ainda é um dos livros mais importantes das sociedades mundiais cristãs. E depois, obviamente, outros livros começam a ser publicados, começam a ser impressos, e a ciência e os saberes e o conhecimento fora da igreja, né, o conhecimento laico, como a gente costuma chamar, laico é um conhecimento que não tem relação com a igreja, com religião, não professa uma fé, começa então a ser divulgado, primeiro na Itália, depois na Inglaterra, França, tal, começa a ter uma divulgação científica maior. Vocês vão vendo que o mundo vai começando a se transformar, tá? Aqui a representação do sistema planetário de Copérnico, né? Então, ele coloca o Sol como centro do sistema de planetas. Lá e lá. E essa imagem, ela é extraordinária, né? Porque até o século XIII, né, o mundo pregava, a igreja mantinha o conhecimento de que a Terra era o centro do universo, tá? Então era o geocentrismo. E agora nós vamos partir para uma nova teoria, que é a teoria atual, que vale até hoje, que é o heliocentrismo, onde o Sol é o centro do sistema, tá? E aqui o grande líder da reforma protestante alemã, Martinho Lutero, né, queimando a bula papal, a bula da Igreja Católica. Ele era padre, era monge católico, e ele se revoltou contra as irregularidades cometidas contra a igreja, tá? Então ele vai escrever 95 teses apontando os graves erros cometidos pelo alto escalão, né, o alto clero da Igreja Católica, dizendo que a igreja comercializava a fé, cobrava pelo perdão de pecados, vendia cargos, né, enfim, praticava uma série de irregularidades que ele discordava, né, e a partir disso ele vai criar uma nova fé, ele vai criar a famosa fé protestante, que no Brasil é conhecido como evangélica, né, tá? Então Martinho Lutero é o maior líder da reforma protestante europeia. Ele pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, onde ele era padre, em 1517. Então, esse ano completam 503 anos, né, da Reforma Protestante, tá? Que mudou para sempre, né? Hoje você pega o Brasil, por exemplo, né, um país que tem 212 milhões de habitantes, 50% é católico, 30% quase, não chega a 30%, mas quase 30% são evangélicos, são protestantes, estão diretamente ligados a essa transformação. Ainda que a reforma protestante na América Latina não seja tão forte, né? A reforma protestante ele é mais forte aonde? No norte da Europa, né? Na América do Norte, Canadá, Estados Unidos. Lá a ideia, né, protestante ele é mais original, vamos dizer, do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil são ramificações do protestantismo, né? Não é um protestantismo puro,
até porque as nossas populações não são tão estudadas, né, não são tão cultas em termos de literatura e por aí vai. Tá? Beleza? Aí tem 3 análises aí para vocês fazerem, né, da Escola de Atenas. O que você poderia dizer sobre o título e os elementos da obra que os associam ao universo renascentista? No período medieval, o mundo era considerado geocêntrico, ou seja, a Terra era o centro. Considerando seus conhecimentos anteriores, comente o que distinguia o modelo heliocêntrico adotado pelos renascentistas. Que mudanças de mentalidade teriam levado a essa mudança? Gente, cálculo matemático. Os caras começam a usar uma série de fórmulas, observações, os caras ficam lá o tempo todo observando a posição dos 4 planetas que podem ser vistos a olho nu da Terra, né? E começam a ver que a elíptica é a mesma, né? Eles estão girando ao redor do mesmo centro que eles deduzem que seja o Sol, tá? E aí começa toda uma teoria que eles vão provar matematicamente. Agora, a religião e a superstição começam a perder espaço e a razão e a observação começam a ser valorizadas, tá? E a última questãozinha aqui na 427, a imagem 4 representa um momento de rompimento com a Igreja Católica, no período que viria a ser chamado de Reforma Protestante. Comente que símbolo católico está sendo renegado na cena e o que ele representaria. Tá? Lutero queimando a bula papal, em dezembro de 1520, gravura do século XIX, Luigi Bertin. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela passa a ser questionada pelos seus erros. Tá? Então, as distorcidas interpretações que a Igreja fazia da Bíblia, de forma geral, manipulando, né, os fiéis, né? E a partir do momento em que se conhece a Bíblia, né, traduz para o alemão e depois para outras línguas e tal, então os cristãos daquela época que eram fervorosos, né, que eram muito mais radicais do que hoje em dia, obviamente, porque a religião era muito mais importante naquela época do que hoje em dia. Os estados não eram laicos, né, os estados eram extensões da igreja, né, e um não cristão nessa época sofria uma perseguição brutal, né, os judeus e os não cristãos eram perseguidos pelos cristãos de forma muito geral. Eles estão, então, dizendo que a Igreja Católica é uma, vamos dizer assim, um aglomerado de mentirosos, corruptos, falastrões, beberrões e todo tipo de pecado aí que, na visão desses novos líderes cristãos, estava levando a sociedade à perdição, tá? Então, uma das características comuns, né, dos luteranos e dos calvinistas, que João Calvino foi discípulo de Lutero e foi um dos grandes líderes também da Reforma Protestante, era um padrão moral, assim, muito rígido, sabe? De você, mulher, se vestir toda, os homens tinham que trabalhar o tempo inteiro, não podiam beber nenhum tipo de bebida alcoólica, sabe? Aqueles padrões rígidos de moral e tal, que vão criar a América do Norte. Tá? Uma das características comuns desse padrão moral é a criação da América do Norte. Ainda que hoje a América seja um lugar de liberdades, né, libertinagem e tal, na fundação das 13 colônias da América, os ingleses que saíam da Inglaterra e iam para a América do Norte eram puritanos, eram perseguidos por serem puritanos. E os padrões rígidos ali de moral, tal, aquela coisa toda, que forma a cultura que hoje nós temos nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Não é o caso do Brasil, porque o Brasil foi colonizado por Portugal, né? Então nós tivemos uma formação católica e não protestante. Por isso que no Brasil não é tão forte o protestantismo. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Beleza. Os pontos do Renascimento, vocês já viram, né? Então surgem as universidades, né? As universidades laicas, ou seja, que não tinham influência direta da religião, tá? Não estavam ligadas à Igreja Católica. E a ideia central do Renascimento é o antropocentrismo, a ideia de que o homem é o centro do mundo, né? O centro do universo e por aí vai, e o homem explica todas as coisas. O humanismo é uma corrente filosófica que se resume em pesquisar a cultura greco-romana, pesquisar e estudar a ciência greco-romana, seja em qual forma for, literatura, arte, escultura, ciências e por aí vai, e transformar a sua realidade através da observação da razão, através da observação da ciência, tá? Então, o humanismo seria uma corrente filosófica do Renascimento, tá bom? Essas são as características do Renascimento que eu já expliquei na aula que está gravada.
E o Renascimento surgiu primeiramente nas cidades italianas, tá? Também já expliquei isso na aula passada, na aula gravada, né? E das cidades italianas, o renascimento cultural ele vai se espalhando para alguns países, né? E esses países, de forma geral, são a França, né? A Inglaterra, a Alemanha, os Países Baixos. Países Baixos entende a Bélgica, né? Holanda, tá bom? Espanha e Portugal, tá? E em cada país, né, o Renascimento ele se mostra de uma forma específica, né? Uns mais na literatura, outros mais na escultura, outros mais nas ciências, né, na física, na geometria, na astronomia, na cartografia e as ciências que vão surgindo. Então, a gente poderia dizer que a ciência moderna ela começa a surgir nesse momento, tá? Nesse período, a ciência que nós conhecemos hoje. Bom? E eu falei também na aula gravada que os mecenas eram os financiadores das artes, da cultura desse período. Então, todos os artistas, todos os grandes cientistas desse período, eles eram financiados por um grupo de mercadores muito ricos, né? Que eu falei na aula que podemos até comparar com os bancos de hoje em dia, Itaú, Santander, Bradesco. Esses mercadores, eles eram muito ricos, eles queriam autopromover a si mesmo, e para isso eles escolheram o Da Vinci, Michelangelo, escolheram lá os grandes artistas da época para fazer grandes igrejas, né, grandes templos, esculturas e por aí vai. De uma certa forma, eles agradavam a burguesia e agradavam também a igreja, que grande parte das pinturas, das artes dessa época remontam temas bíblicos, né? Então, a igreja ela foi sendo criticada, mas ela não perdeu a importância em termos de fé, né? Os artistas do Renascimento, os pensadores do Renascimento eram quase que 100%, eu diria, teístas, acreditavam em Deus, eram católicos, tal, e por aí vai, tá? Então, os mecenas são os caras que financiam, tá, as obras, as artes e tal, tá? E aí, avançando aqui para essa parte, nós vamos ter aqui, Funarte anuncia o orçamento de 38 milhões para 2020, tá? Então, a Funarte, gente, é um órgão do governo federal, né, que teve uma polêmica terrível, né, porque o governo atual não é muito apegado, né, a uma arte livre, né, aberta, quer manipular bastante aí o controle da educação, da arte, e já mudou o diretor, já mudou o presidente, já mudou o secretário de cultura, a Regina Duarte, agora é o Marcos, não sei o que, Frias lá. Enfim, tá bem complicado isso, né? Mas olha a grana que o governo federal libera para financiar teatro, espetáculo musical, por aí vai, tá? Então, hoje, os governos e os bancos, as grandes multinacionais, as grandes empresas, fariam, então, o papel dos mecenas, né? Que é o papel de financiar os artistas, né? Os espetáculos culturais e tal, aquela coisa toda, tá? Então você pega um show no SESI, né? Sempre vai ter um patrocínio lá. Você pega um, um evento musical, né? Um show, tal, sempre vai ter um patrocínio por trás. Então faria então um papel de mecenato, né? Os financiadores das artes. Tá? Lendo o texto, depois a gente vai respondendo aqui. Qual é a atividade da Funarte indicada no texto, né? Está vinculada à Secretaria Especial da Cultura, né? E políticas públicas de fomento às artes visuais, música, circo, dança, tal. Qual a relação entre órgãos públicos com a Funarte e o mecenato, segundo o texto? Então, acabei de explicar, né? No Brasil atual, são os órgãos do governo, como a Funarte, que tem o papel de fomentar e sustentar as artes, a cultura no Brasil, tá? Que seria o papel dos mecenas lá na Itália, lá na Idade Média para a Idade Moderna. E comente a frase: a Lei Rouanet institui mecanismos de incentivos fiscais para projetos e ações culturais. Por meio dela, cidadãos e empresas podem doar recursos para atividades culturais e abater os valores de impostos a serem pagos. Qual a sua opinião sobre essa política? Gente, aqui é muito legal porque vocês podem criticar ou elogiar. Vocês acham que é correto o governo falar assim, o governo fazer o seguinte: ô Bradesco, se você gastar tanto de investimento à cultura, show, teatro, circo, música, por aí vai, o mesmo valor que você gastar, uma parte desse valor eu te dou de isenção de impostos. Vocês acham que é legal essa iniciativa? Pensem. Professor, eu não entendi a pergunta. Oh,
Eu não entendi. Tá, beleza, Laila. Imagina assim, o governo abre mão de impostos caso as empresas financiem amostras culturais, atividades culturais. Então, imagina que um banco, uma empresa muito rica, vai lá e patrocina uma atividade cultural, um show de música, uma peça de teatro, dança, seja lá o que for. Aquele valor gasto para aquela empresa, o governo, essa empresa pega, faz uma nota, né, tal, de quanto foi gasto aquela atividade cultural, vai até o governo e fala, governo, ó, eu investi tanto em tal atividade cultural. E aí o governo usa aquela nota e abate os impostos daquela empresa. Deixa de cobrar impostos daquela empresa. Você concorda ou não concorda que isso seja incentivado, feito? Nossa, vixe. Pô, eu acho que é legal. Você acha que é bom? Sim, porque vai estar incentivando a cultura, essas coisas, assim. Perfeito. Eu também concordo, porque vamos se dizer que, tipo assim, os caras estão incentivando as pessoas a ajudarem, tipo, a fazer uma boa ação pra poder conseguir um lucro ainda em cima. Perfeito. Sensacional. Gente, um país sem cultura não é um país, né? Então, toda ação que propicia que mais pessoas tenham acesso à cultura, né? Cara, um espetáculo teatral, um espetáculo musical, um espetáculo de dança, uma mostra de arte, uma exposição de arte, um museu, né? Não qualquer tipo de arte, né? Achar que qualquer um pode chegar lá e eu acho que não, acho que tem que ter um critério, né? Claro, tem que ter um critério, eu até diria bem rigoroso, né? Assim, para não promover qualquer coisa também, porque senão pode aparecer um monte de artista falso lá, vamos pegar esse dinheiro aí, vamos distribuir e tal. Não, não é assim, né? Tem que ter um órgão que fiscalize, né, que oriente, já tenha, sei lá, alguns critérios, né, para poder selecionar melhor aí as exposições. E, óbvio, tem que atender às expectativas do público, né? Então, dar acesso ao público, seja ele criança, juvenil, adulto, tal, aquilo que de fato vai atrair a atenção e vai desenvolver a intelectualidade aí do público, né? Muito bom. Deu para se ligar mais ou menos, Live, nesse lance? Deu. Nossa, professora, acabei de ter um déjà vu agora. Parece que isso já aconteceu já. Você fala esse momento da aula? É, que estranho. Muito estranho. Às vezes acontece, pode ser. De repente você já ouviu isso em algum lugar, discutiu com alguém, não sei, né? Vai saber. É. Bom, gente, aqui é a resposta pessoal, mas eu concordo com o Bernardo, o Evandro, né? Acredito que tem que ter um controle, mas sim, vale a pena. Todo tipo de investimento em cultura é bem-vindo. A cultura desenvolve o país, né? A cultura tira pessoas das ruas, tira pessoas da violência. Quantos artistas podem gera emprego, né? Então, pô, você precisa do cara da bilheteria, você precisa do cara que faz a iluminação, você precisa do cara que faz o som, você precisa do cara que limpa, né? Então, gente, cultura, além de tudo, gera emprego, né? Movimenta a economia, tudo mais. Então, com certeza, é positiva, né? A ideia da Lei Rouanet, né? Claro que, repito, tem que ter um certo controle. Tá? Gente, aqui para frente, na página 433, né? A apostila começa a entrar, então, na arte e na técnica, né? Os afrescos, pessoal, foram muito comuns, tá? Já tinha falado que a maioria dos temas eram religiosos, ligados à Bíblia, né? Temas bíblicos, principalmente, não só, mas principalmente. E foi desenvolvido nessa época pinturas sobre a argamassa fresca. Então, imagina que os caras faziam os projetos arquitetônicos lá, construíam as igrejas, as catedrais, e no teto das catedrais os caras vinham com argamassa. E antes da argamassa secar, os pintores já iam e já pintavam em cima da argamassa ainda fresca. E aí essas pinturas nos tetos das catedrais ficaram conhecidos como afrescos. Devem ter estudado isso com o Luciano, não sei. Eu não tenho muita moral para falar sobre isso, mas resumindo é isso. E, e são pinturas belíssimas, né? Então
A ideia é a perspectiva porque não existia antes, né? Quem está atrás, quem está na frente, então tudo isso é geometria, matemática, né? Outra questão importante é a valorização do corpo humano, né? Que passa a ser bem mais explorado, né? Nesse tipo de pintura. A ideia das cores, né? De algo mais vivo, mais colorido, mais claro, que vai meio que contra a Idade Média, porque a Idade Média era tudo meio sem luz, né, sem vida, tá? Então, mais ou menos nessa linha, tá? Essa imagem aqui, né? Cadê? Deixa eu só... Isso, essa primeira aí, né? Primeira. Então, Pietà, escultura em mármore de Michelangelo, tá? 1498, 1499. A obra está no interior da Basílica de São Pedro, no Vaticano, tá? E ali, a última ceia, né? Então, a última ceia de Jesus com seus discípulos, né? Ok? E a criança no ventre, estudos de Leonardo da Vinci, tá? Cara, Leonardo da Vinci, ele teve pelo menos umas 10 profissões, né? Era muito comum nos humanistas estudar várias coisas ao mesmo tempo. Então, o cara era filósofo, matemático, físico, astrônomo, não sei o quê, pintava. Os caras eram enjoados nessa época, tá? E uma das preocupações de Da Vinci, entre todas que ele teve, foi a preocupação com por que o sangue corria, né, nas veias, o que era o sangue correndo nas veias. Ele, inclusive, chegou a quase ser preso, porque foi acusado de roubar corpos em cemitérios para estudar anatomia humana. Então, a gente passa a ter agora um estudo de medicina, né, então tentando entender um pouco melhor o funcionamento do corpo humano. Da Vinci, em termos de invenção, ele teve vários protótipos de helicóptero, catapultas, armas. O Da Vinci era um cara que ele é muito inquieto, né? O ano passado completou 500 anos, né, da morte dele, e o cara dispensa comentário. Tem até um artigo da BBC que eu vou deixar linkado aí para vocês lerem. O cara tinha uma série de funções, uma série de profissões, e no mínimo eles estavam uns 200 anos à frente do mundo dele. O Leonardo da Vinci subiu a pé nos Alpes, aí encontrou conchas na montanha, falou, pô, mas o que tá fazendo uma concha que deveria estar no fundo do mar aqui na montanha? Então, ele não conseguiu decifrar que aquela montanha era a África que tinha subido, né? Ou a Europa que tinha sido empurrado pela placa da África e subido, né? Então, ele não entendia que aquela concha um dia esteve no fundo do mar Mediterrâneo, possivelmente, né? E com um choque de placas tectônicas, o solo subiu e virou montanha. Então, mas percebam que esses caras viveram há 500 anos atrás e eles estavam descobrindo uma série de coisas que para nós hoje parece simples, mas que levou muito tempo para ser descoberto, tá? Acho que é interessante essa análise, tá? Bom, a Capela Sistina, das grandes obras aí, né? Feitas por Michelangelo, responsável por uma das obras mais expressivas do Renascimento, a decoração do teto de parede da principal Capela Sistina, no Vaticano. Um dos detalhes mais conhecidos é a criação de Adão, tá? Então, sempre com temas bíblicos, tá? E isso aqui seria um afresco, né? Infelizmente, eu não tenho grana para ir para lá, mas o dia que eu tiver dinheiro, vou fazer uma visita em Roma, com certeza, porque deve ser uma coisa espetacular, tá? Aqui, gente, eu já tinha falado para vocês, no começo da aula, tá? A criação da imprensa. Quem criou a imprensa foi um alemão chamado Johannes Gutenberg, tá? 1432, tá? Se não me engano. Quem revolucionou a indústria gráfica com a invenção de tipos móveis. A técnica consistia em formar palavras, frases e montar páginas por meio de caracteres móveis e depois imprimi-las. Então, imagina, é uma máquina de escrever gigante, tá? Então, você pega cada uma das letras que se usa na época, coloca na posição, e essas letras vão depois sendo montadas para você criar uma cópia de um livro, tá? E aí começa a fazer impressão mais rápida de livros, que antes disso eram feitos de forma manuscrita. Então imagina que o acesso a um livro era uma coisa para poucos, né? Para intelectuais, para elite, né? Para nobreza europeia. Não tinha como outras pessoas terem acesso aos livros, né? Levava-se meses ou até anos para traduzir e copiar um livro de um papel para o outro, quer dizer, era uma coisa bem remota, e com a invenção da imprensa por Gutenberg, isso vai ser revolucionário, né? Então, um pouco tempo depois, o mundo começa a ser um mundo totalmente diferente do que fora na Idade Média, tá? A Bíblia foi o primeiro livro impresso por Gutenberg, já tinha falado isso para vocês, né?
a literatura, né, vai ganhar um grande espaço, né, a partir desse momento. Acho que esse parágrafo é muito interessante, né? O desenvolvimento da imprensa também foi determinante na difusão de línguas nacionais que começaram a se consolidar nesse período. Mesmo assim, o acesso à leitura ainda era muito restrito. Eu diria para vocês, sem nenhum medo de errar, que 95% da população não lia, tá? Era formada por camponeses e pobres analfabetos, tá? Mesmo entre os burgueses, era muito difícil um burguês que realmente tinha... burguês que eu falo, pequeno burguês, né? Um burguês pobre ali, trabalhador urbano, né? Um trabalhador da cidade, vamos dizer. Poderia aprender alguma coisa na prática ali, mas leitura mesmo, ali, conhecimento teórico era um pouco mais limitado aos ricos, né? As pessoas de maior posse financeira. Mesmo assim, o acesso à leitura ainda era restrito, como grande maioria da população era analfabeta, tal. Ocorreu apenas entre a elite econômica e intelectual, tá? Ó, essa parte é importante, tá? Só para a gente poder ir definindo algumas coisas. Até então, grande parte da produção literária era escrita em latim, tá? Então, o latim foi a língua oficial da Europa Ocidental do fim do Império Romano até mais ou menos o ano 1000, tá? Do ano 1000 para frente, aí começam a se desenvolver as línguas locais ou línguas nacionais. O francês, o alemão, o italiano, lá no norte, o inglês, né? No caso da Alemanha, o alemão, tal, que são línguas germânicas, né? E essas línguas são faladas, né? E muitas vezes não são escritas, porque ninguém escreve, então continua sendo utilizado o latim, tá? Entre a igreja, entre os intelectuais, a elite e tal. Com a invenção da imprensa, agora a gente começa a ter um pouco mais de divulgação e, obviamente, surge o espaço, então, para consolidação das línguas nacionais europeias, né? Que as principais são as germânicas, né? Alemão, inglês e tal, e no sul da Europa, as línguas latinas, né? O português, o espanhol, o francês e o italiano, e no caso do leste europeu, as línguas eslavas, né? A língua russa, tá? Junto, obviamente, com dialetos, que são línguas que não são nenhuma nem outra, são uma mistura de tudo aí. Então tem um monte de dialeto também falado, misturando essas línguas e tal, tá? Contribuíram para o estabelecimento de línguas nacionais, considera-se que Francesco Petrarca, né, tem aprimorado o idioma italiano em suas publicações. Luís de Camões, em sua obra mais famosa, Os Lusíadas, estabeleceu as bases da língua portuguesa moderna e reforçou o caráter nacionalista e épico da expansão marítima portuguesa. Na Inglaterra, a gente tem o grande Shakespeare, né, que foi um dos maiores representantes do Renascimento. Em sua obra é evidente a influência das obras clássicas, sobretudo as tragédias gregas. Shakespeare foi crítico da sociedade de sua época, narrando as relações de poder e de família e expondo os seus sentimentos humanos. Tá? Representação da oficina de impressão de Gutenberg. Tá? Então, vejam que era algo ainda muito rudimentar, né, comparado com as impressoras laser de hoje em dia, mas era algo revolucionário para aquele período. Então vejam que os escritores desse período vão começar a criar obras que vão virar clássicos, e são clássicos até hoje, né, como Shakespeare, Camões e tal, e que vão, vamos dizer assim, consolidar os idiomas nacionais. Tá? Então essa é a importância grande aí da imprensa e da literatura renascentista para esse período. Tá? Esse cara é interessante, tá? Eu não sei se o Ibsen já falou um pouquinho dele, né? Mas o filósofo holandês Erasmo de Rotterdam foi, por exemplo, foi um grande crítico de sua sociedade. O Elogio à Loucura, ele critica a intolerância religiosa de sua época marcada pela Reforma Protestante. Então, surgem, além de cientistas em geral, pessoas que começam a criticar o modelo de sociedade do antigo regime medieval. E juntamente com a Reforma Protestante, que é a ruptura entre a Igreja Católica e a criação de uma nova religião, surge uma crítica à intolerância, né, aos privilégios do clero e da nobreza, a essa sociedade parasita que vive dos impostos dos servos, que vive dos impostos dos camponeses. Então, percebam que vai havendo, pouco a pouco, uma mudança de mentalidade que vai transformando o mundo medieval no mundo moderno. Na política, gente, nós temos o Nicolau Maquiavel, né, que é um historiador italiano, que ele é considerado hoje o pai da política moderna, tá? Porque ele vai escrever um livro chamado O Príncipe, em 1513, que basicamente vai dar
as características de governo absolutista, né? O poder dos reis, né? O Estado centralizado, a burocracia que governa em nome do rei, e ele vai criar a ideia de que todas as regiões da Europa deveriam ser centralizadas e o poder tem que ser forte, tem que ser autoritário. Por quê? Porque senão a sociedade entra em caos. E prega-se muito também a questão da balança comercial favorável, de que o Estado tem que acumular riqueza, acumular ouro, tal. Então, a gente poderia dizer que o Maquiavel ele dá os princípios do Estado moderno, tá? Rompendo com a tradição medieval e resgatando a idade clássica da República. Aonde esses caras vão buscar essas coisas? Eles vão buscar essas coisas na cultura greco-romana. Então, por exemplo, o direito romano passa a ser aplicado na Europa ocidental moderna, tá? O direito romano vai ser a base jurídica do poder dos reis. O Estado está acima do cidadão, o Estado está acima de tudo. Então, da onde vem isso? Vem do Império Romano, tá? Da República Romana. Muito bom. O inglês Thomas Morris, autor de Utopia, critica nessa obra a sociedade da sua época por meio da descrição de uma sociedade idealizada. Já o francês Montaigne foi autor de vários ensaios notabilizando-se por suas concepções sobre a melhor forma de educar-se, defendendo a necessidade de promover o espírito crítico e a liberdade individual. Gente, por que isso é tão importante? Porque na Idade Média, tudo era feito de forma coletiva. Então, a igreja reza, a nobreza guerreia e os camponeses trabalham. E não tinha espaço para o individualismo, sabe? Para você ter um Bernardo da vida, um Evandro da vida, enfim, uma Laila da vida com pensamentos próprios. Não, tudo tinha que ser coletivizado. Ah, você nasceu assim, Deus quer assim, você vai morrer assim. E agora não, agora você percebe que há um anseio por um pensamento individual que valorize as qualidades de cada pessoa, tá? A razão, o conhecimento e por aí vai. Tá? Gente, não tenho tempo para continuar, né? Falta 1 minuto. Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho, então, sobre o heliocentrismo, a física, um pouco depois de Isaac Newton, né? Giordano Bruno foi queimado porque não negou a teoria heliocêntrica. A gente vai entrar nesses tópicos na próxima aula. Tá? Talvez eu até já faça uma gravação de alguma coisa aí. Gente, tranquilo esse tema? Sossegado ou difícil? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo. Sir, é chato demais, né? Não, deveria ser chato demais viver nessa época, né? Porque, tipo, você não poderia ter sua própria opinião com relação às coisas. Negócio chato. Sim, era um mundo intolerante, né? Por isso que você viu que vários desses